Boa tarde, senhor presidente, meus caros colegas senadores, senador Flávio Arnes, entre outros. Venho aqui como relator da medida provisória 1109 e faço com muito gosto, porque sou autor do projeto de lei 179, que agora perderá a aprovada medida ou sua razão, porque justamente a ideia é que nós possamos institucionalizar o que deu certo, o que foi premiado, inclusive internacionalmente, que foi o Programa de Manutenção e Emprego, em casos de exceção, em casos de calamidade pública e pandemia, para que a gente não precise, na próxima, que Deus queira que não haja, ou naquelas que ocorreram posteriormente, como, por exemplo, calamidade na cidade de Petrópolis, na Bahia, Pernambuco, correr atrás de um projeto de lei e aprovar. Já temos a fórmula que deu certo e que, lembro aqui, buscamos institucionalizar pela MP 1045 e não logramos êxito, porque ela trazia uns outros programas pendurados que vieram da Câmara, inclusive alguns deles, e que prejudicou. O que a 1109 traz é exatamente e somente o Programa de Manutenção e Emprego, que foi um sucesso e que, com a graça de Deus, garantiu a muitos brasileiros, muitos trabalhadores, a manutenção no momento extremo, excepcional de calamidade. É nesse momento extremo, excepcional, apenas que a MP 1109, quando convertida em lei, irá guiar e acudir principalmente aos trabalhadores. Dito isso, passo ao parecer. É o relatório. A medida provisória 1109 de 2022 autoriza o Poder Executivo Federal a dispor acerca da adoção por empregados e empregadores de medidas trabalhistas alternativas e sob o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda para enfrentamento das consequências sociais e econômicas de estado de calamidade pública em âmbito nacional, em âmbito estadual, distrital ou municipal, reconhecido pelo Poder Executivo Federal. A MPV estabelece que, durante o prazo máximo de 90 dias previsto em ato do Ministério do Trabalho e Previdência, poderão ser implementadas as seguintes medidas alternativas. 1. O teletrabalho. 2. Antecipação de férias individuais. 3. A concessão de férias coletivas. 4. O aproveitamento e antecipação de feriados. 5. O banco de horas. 6. A suspensão do recolhimento das contribuições para Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O referido prazo de 90 dias é prorrogável, enquanto durar o estado de calamidade. O teletrabalho poderá ser instituído independente de acordo individual ou coletivo, devendo ser comunicado ao empregado com antecedência de 48 horas, por meio escrito e eletrônico ou eletrônico. Considera esse teletrabalho disposto no artigo 75b da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452 de 1943. Em relação à estrutura necessária para a relação do teletrabalho, estabelece a MP 1109 de 2022 que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias contado da data da mudança do regime de trabalho nesses casos excepcionais. Na hipótese de um empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária e adequada à prestação do serviço, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial. Na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato dos equipamentos, o período da jornada normal do trabalho será computada como tempo de trabalho à disposição do empregador. As disposições relativas às férias e aos feriados estabelecem que, durante o prazo de vigência das medidas laborais alternativas, o empregador informará o empregado sobre a antecipação de suas férias, com antecedência de, no mínimo, 48 horas,
por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. Nesse caso, as férias, 1. Não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos. 2. Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. O pagamento das férias concedidas nos termos desta MP poderá ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos referidos relativos às férias. No caso de pedido de demissão, as férias antecipadas gozadas, cujo período não tenha sido adquirido, serão descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado. Ainda, durante o mencionado prazo, o empregador poderá conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na consolidação das leis do trabalho. Durante o período em questão, poderá o empregador antecipar a concessão de feriados ao empregado, inclusive religiosos, que poderão ser utilizados para compensação em banco de hora. A MP 1109/2022 estabelece também que, durante a vigência das aludidas medidas alternativas, o empregador poderá interromper as suas atividades, estabelecendo a compensação posterior do período paralisado via banco de horas, a ser firmado em norma coletiva ou acordo individual com o empregado. As empresas que desempenham atividades essenciais poderão constituir regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas, independente da interrupção de suas atividades. Em relação à suspensão da exigibilidade do recolhimento das contribuições para o FGTS, cabe destacar que ela será facultativa e incidirá sobre 4 competências. Ela beneficiará apenas os estabelecimentos localizados em municípios atingidos pelo estado de calamidade pública, reconhecido pelo governo federal. Os empregadores poderão fazer, assim, uso do benefício legal independente: a. do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo da atividade econômica e de adesão prévia. As contribuições suspensas serão pagas em até 6 parcelas sem a incidência de juros ou encargos. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho que autorize o saque dos depósitos da FGTS, a suspensão do recolhimento das referidas contribuições ficará resolvida em relação ao empregado, ficando o empregador obrigado a 1. ao recolhimento dos valores correspondentes sem incidência de multa e de encargos devidos nos termos dispostos no artigo 22 da Lei 8.036 de 1990, caso seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização. 2. Ao depósito de valores previstos no artigo 18 da Lei 8.036 de 1990. A fluência do prazo prescricional relativo à exigibilidade das contribuições cujo recolhimento foi suspenso ficará sobrestada por 120 dias. O inadimplemento das parcelas cuja exigibilidade foram suspensas, bem como a quitação intempestiva dos valores devidos em rescisão que autoriza a movimentação da FGTS, ensejarão bloqueio da emissão do certificado de regularidade do FGTS. Por fim, na hipótese de suspensão da exigibilidade de exame, os prazos dos certificados de regularidade emitidos até a data da publicação do ato do Ministério do Trabalho e Previdência, que institui as medidas laborais alternativas, ficarão prorrogados por 90 dias. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para o enfrentamento das consequências sociais e econômicas do estado de calamidade pública em âmbito nacional ou em âmbito estadual, distrital ou municipal, reconhecido pelo Poder Executivo Federal. São medidas do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda o pagamento do benefício emergencial de manutenção de emprego e renda, conhecido como BEM, a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho.
O benefício emergencial a ser custeado com recursos da União será pago nas hipóteses de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho. O valor do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda terá como base de cálculo o valor da parcela do segundo desemprego, a que o empregado teria direito, nos termos dispostos no artigo 5º da Lei 7.998, de 1990. O empregado com contrato de trabalho intermitente não fará jus ao benefício emergencial de manutenção de emprego e da renda. O empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados, desde que preserve o valor do salário hora de trabalho, pactuação por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado, e que a redução da jornada de trabalho e de salário, na hipótese de pactuação do acordo individual escrito, seja exclusivamente nos seguintes percentuais: 25%, 50% ou 70%, proporcionalmente. A jornada de trabalho e salário pago anteriormente ao da redução proporcional da jornada de trabalho e de salário serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, contado da data da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida como termo de encerramento do período de redução pactuado ou da data de comunicação do empregador que informe ao empregado a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. O empregador poderá acordar também a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados. Durante a suspensão, o empregado tem direito aos benefícios concedidos pelo empregador aos empregados e fica autorizado a recolher para o regime da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. O benefício emergencial poderá ser acumulado com pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta medida provisória. Ao empregado que receber o benefício emergencial é assegurada a garantia provisória no emprego, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho nas condições que especifica. A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego sujeitará o empregador às penalidades elencadas na medida provisória 1109 de 2022. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva. O trabalhador que receber indevidamente parcela do bem estará sujeito à compensação automática com eventuais parcelas devidas do referido benefício relativas ao mesmo acordo. Durante o prazo previsto no ato do Ministério do Trabalho e Previdência que estabelece as medidas laborais alternativas, o curso ou programa de qualificação profissional referido no artigo 476-A da CLT poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial e terá duração de, no mínimo, 1 mês e, no máximo, 3 meses. Além disso, durante o aludido prazo, fica permitida a utilização de meios eletrônicos para cumprimento dos requisitos formais previstos no título 6 da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção de acordo coletivo de trabalho. Na vigência do prazo previsto no mencionado ato do Ministério do Trabalho e da Previdência, os prazos relativos a convenções coletivas de trabalho ficam reduzidos pela metade. No prazo regimental estabelecido para a apresentação de emendas, foram apresentadas a essa medida provisória 148 emendas na comissão mista. O parecer proferido em plenário pelo relator deputado Sanderson, pela Comissão Mista do Congresso Nacional, concluiu quanto ao mérito pela aprovação desta medida provisória. Foram recebidos na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal as emendas, números 149 a 172, plen. Análise, admissibilidade, constitucionalidade e juridicidade. Examinemos a seguir a admissibilidade da proposta nos termos do caput do artigo 5º do artigo 62 da nossa Constituição, que permite a sua adoção pelo presidente dos atos relativos nos casos de relevância e urgência. Esses pressupostos de urgência e relevância estão satisfeitos. Com efeito,
como bem explicitado na exposição de motivos que acompanha essa medida provisória. Acerca da constitucionalidade, não há reparos a fazer. 2. Da adequação financeira e orçamentária. Há a previsão de benefício emergencial a ser futuramente pago aos trabalhadores que tiverem o seu salário reduzido ou o seu contrato laboral suspenso. O pagamento do mencionado benefício acarretará a criação de despesa primária de caráter não continuado para a União, cujo impacto financeiro e orçamentário deverá ser estimado no momento da sua criação. Por se tratar de autorização para a criação de benefício monetário futuro, não há, de acordo com a referida consultoria, comprometimento das metas fiscais estabelecidas na LDO, tanto no atual exercício financeiro quanto em exercícios futuros. Ausentes, portanto, óbvios de natureza financeira e orçamentária, a aprovação da medida provisória 1109. No mérito, o Poder Executivo, ciente da necessidade de dar pronta resposta a futuros estados de calamidade pública, vem, por meio desta, tornar permanente a possibilidade de se implementar de forma célere as medidas necessárias à preservação de empregos e à continuidade da atividade econômica. Embora haja recorrência de situações de emergência, não há possibilidade de se saber antecipadamente quando acontecerão. Isto porque sua natureza é imprevisível e múltipla. Podem ser ocasionadas por fenômenos climáticos, acidentes, fenômenos geológicos, crises sanitárias e até mesmo econômicas. A relevância da proposta justifica-se pela necessidade de dar continuidade às medidas de preservação do emprego e de renda em caso de calamidade pública, sendo que sua interrupção pode ser prejudicial à recuperação econômica e aos trabalhadores e empregadores, uma vez que as consequências, por exemplo, da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, até hoje, infelizmente, não foram superadas. Um claro exemplo são as recentes fortes chuvas que ocasionaram situações emergenciais em diversos municípios da Bahia, de Minas Gerais e em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E quero aqui fazer o destaque pessoal, como presidente da comissão da tragédia de Petrópolis. Tivéssemos esse instrumento à mão, certamente o comércio da cidade de Petrópolis, o emprego e a manutenção desses seria diferente e seria abarcada. Diante desses eventos, verificou-se quanto era fundamental que o Poder Executivo já dispusesse de instrumentos que possibilitassem respostas eficazes e imediatas quando foi evidenciado o risco de destruição massiva de empregos. A demora em agir não pode ocorrer nas situações de calamidade. Trata-se de providência que deve ser aprovada pelo Parlamento brasileiro. Isso porque a possibilidade de implementação de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ainda que sem a necessidade de acordo individual, permite que se mantenha a atividade econômica do empregador, preservando-se os empregos e, além disso, a saúde do empregado, que permanecerá em isolamento social caso o estado de calamidade pública se assemelhe, por exemplo, à pandemia da Covid-19. Trata de solução que, nascendo do artigo 7º caput da Carta Magna e do artigo 468 da CLT, promove melhoria na condição social do trabalhador a ele submetido, como já experimentado. O mesmo pode ser dito em relação ao adiamento de férias, férias coletivas e feriados, ainda que a função das férias seja promover a recuperação do empregado após um ano de labor, não se pode desconsiderar que a preservação do seu emprego, neste caso, é superior à concessão tempestiva de tal repouso anual. Raciocínio semelhante deve ser estabelecido em relação aos feriados, cuja fruição tempestiva não sobrepõe a necessidade de manutenção do vínculo empregatício. A suspensão do recolhimento das contribuições para a FGTS também é medida que merece ser elogiada, por desonerar temporariamente a atividade produtiva, sem ocasionar qualquer prejuízo ao trabalhador que, ao final do contrato de trabalho, poderá sim sacar os mencionados valores. Cabe salientar, por fim, que a adoção setorizada das medidas previstas na MPV milita em favor da sua aprovação, pois as medidas excepcionais nela previstas somente incidirão sobre empregados de grupos de risco ou sobre empresas diretamente afetadas pelo estado de calamidade pública decretado pelo governo federal.
Como vimos, o Programa Emergencial de Manutenção, Emprego e Renda tem os seguintes objetivos: preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública. E assim conduzimos nesse aspecto muito bem no período que ultrapassamos. Quando da edição da MP 936/2020 e a 1045 de 21, a nota técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, de 3/4/2021, destacava que, ao longo de 2020, o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, criado para enfrentar os efeitos da pandemia causada pela Covid, possibilitou manter quase 10 milhões de trabalhadores empregados, resultado de 21 milhões de acordos firmados, 20 milhões de acordos firmados nas modalidades previstas no programa. Estima-se que esse número corresponda a cerca de 30% dos assalariados com carteira assinada naquela época em todo o país. Em relação aos custos, o gasto com benefício em 2020, no período de calamidade, foi estimado em 51 bilhões, considerando que seriam incluídos e preservados 24,5 milhões de empregos. O programa tenderia, no entanto, a reduzir custos com pagamento de parcela do seguro-desemprego, uma vez que evitaria também as demissões. Para a nova edição do programa em 2021, o governo federal liberou um crédito extraordinário de mais de 9 bilhões de reais. Conforme os dados disponibilizados no painel do benefício emergencial no portal do Programa de Disseminação de Estatísticas de Trabalho do Ministério da Economia, do total de acordos firmados no âmbito do programa, em 2020, 43% corresponderam a suspensões de contrato, 57% a redução de jornada, além de pequena quantidade de contratos intermitentes, 0,9%. Entre os acordos de redução de jornada, predominaram os que estabeleciam redução de 70% da jornada e dos salários, 4,4 milhões. Em seguida, os que previam 50% de redução, 3,8 milhões. E, por fim, os que estipulavam 25% de redução, o que alcançaram 3 milhões de trabalhadores. A distribuição no decorrer do ano dos acordos sugere concentração, sobretudo em abril e maio de 2020, decorrência da Covid, da pandemia, declinando daí até o final do ano. Os acordos foram mais numerosos nas regiões Sudeste e Sul, além de presentes em alguns estados populosos do Nordeste. No que se refere às características pessoais dos beneficiários desses acordos, a maioria é composta por trabalhadores, 52%, enquanto o perfil etário é bem distribuído entre jovens e adultos. Setorialmente, o programa teve maior adesão no setor de serviços, que negociou mais da metade dos acordos, seguido pelo comércio e indústria, ambos com aproximadamente 1/5 do total. Ainda segundo os dados disponibilizados no painel do benefício emergencial em sua última atualização, 22 de março de 2022, em 2021 foram celebrados mais de 3 mil acordos, beneficiando mais de 2 milhões de trabalhadores e 634.525 empregadores. Esses dados evidenciam que, em comparação a outras iniciativas similares para a prevenção de demissões, mediante redução de jornada e de salário de suspensão de contrato, com apoio financeiro público, esses programas atingiram escala inédita no país. Esse programa pode ser incluído no conjunto de medidas que países do mundo inteiro adotaram para mitigar os impactos da pandemia do Covid-19 no mercado de trabalho e na economia. Ressalto que esse tipo de política foi recomendado por organismos internacionais logo que a pandemia começou a se espalhar pelo mundo. Como exemplo, pode citar a nota produzida pela Organização Internacional do Trabalho em março de 2020, que inclui a retenção de emprego, trabalho de jornada reduzida como componente de um dos 3 pilares chaves para o enfrentamento da Covid-19, qual seja o do apoio ao emprego e renda. E nisso o Brasil foi exemplo para o mundo. A proposta da MP 1109 de 2022, sem dúvida alguma, é bem concebida e, se for bem monitorada, seguramente gerará bons resultados, especialmente quando
complementada por outros programas que auxiliem o enfrentamento de calamidades. Recebo com honra, por isso, a incumbência de relatar essa matéria, também como autor de um projeto de lei de idêntico finalidade que caducará. Vou tratar das emendas agora especificamente, senhor presidente, por isso o atraso que eu estava complementando o meu relatório para poder avaliar todas. As emendas números 151 a 170 do senador Fabiano Contarato têm o seguinte teor, respectivamente: dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de decretar o estado de calamidade pública previsto no artigo 1º, garante o pagamento do benefício emergencial de manutenção e emprego de renda para pessoas com deficiência, no mesmo valor do benefício de prestação continuada, aplica o artigo 5º da Lei 7.998 de 1990 ao benefício emergencial de manutenção de emprego e da renda devido à empregada doméstica, condiciona a negociação coletiva à redução de jornada de trabalho e do salário, assim como a suspensão do contrato laboral, altera o valor do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda para a média das últimas 3 remunerações do empregado e dá outras providências. Cria novas regras para o pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Determina que os recolhimentos devidos ao regime da Previdência Social serão efetuados com base na remuneração do empregado no momento em que o seu pacto laboral foi suspenso. Remete ainda à negociação coletiva o valor da ajuda pelo empregador ao empregado com contrato de trabalho suspenso. Suprime alguns parágrafos do artigo 32 da medida 1109 de 2022. Especialmente parágrafos 1º a 3º. Permite o recebimento de tantos benefícios emergenciais de manutenção, emprego e renda quanto forem os contratos de trabalho titularizados pelo empregado. Estabelece novos valores de benefício emergencial de manutenção e permite também a renegociação das normas coletivas celebradas anteriormente à vigência das medidas laborais. Prevê o pagamento de indenização adicional ao empregado dispensado sem justa causa durante o período de garantia de emprego previsto na MP 1109 de 2022. Permite a acumulação de benefícios emergenciais de manutenção e emprego com benefícios de prestação continuada para os aprendizes com deficiência. A emenda número 171 do senador Paulo Paim condiciona a redução por acordo individual do salário da jornada de trabalho, assim como a suspensão do contrato de trabalho, a inexistência de negociação coletiva sobre a matéria, assim como a ausência de oposição por parte do sindicato da categoria profissional. A emenda 172 da mesma autoria tem o mesmo teor das emendas 155, 157, 158, 160, 161 e 165. Passo à análise. Quanto às emendas 151 e 152, na mesma linha esposada quanto à análise da emenda 149, condicionar o reconhecimento do estado de calamidade à declaração do Congresso Nacional revela-se incompatível com todas as vênias a celeridade exigida para a preservação de empregos almejada pela medida provisória 1109. Perdemos tempo, sem dúvida alguma, no início da pandemia e perdemos totalmente o tempo e não tivemos tempo para acudir diversos estados e cidades do país nas chuvas, especialmente na Bahia, em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro e também em Pernambuco. Por isso, eu rejeito essa emenda em benefício da celeridade. A equiparação entre o benefício da emergência manutenção com o benefício da prestação continuada, na forma da emenda 153, não merece acolhida, pois o primeiro benefício já tem o seu piso fixado em salário mínimo. Quanto à emenda 154, ressalto que o benefício emergencial de manutenção de emprego e renda já é pago observando o disposto no artigo 5º da Lei 7.998 de 1990, por isso prejudicada. Em relação às emendas 155, 157, 158, 160, 161, 165, 171, 172, condicionar as medidas previstas na medida provisória 1109 de 2022 à negociação coletiva é também incompatível com todas as vênias a celeridade necessária, tratando-se de momento excepcional, a implementação das medidas previstas na proposição em exame. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já chancelou a adoção de acordos individuais em situações de calamidade na forma da Lei 14.020 de 2000. E quero aqui acrescentar que na pandemia vimos que deu certo e muitos empregos foram assim mantidos.
A alteração do valor do benefício emergencial de manutenção de emprego e renda para a média das últimas 3 remunerações do empregado, na forma da emenda 156, pode ampliar demasiadamente as despesas do programa de manutenção de empregos previstas na MP 1109 de 22, o que inviabiliza o seu acolhimento, sem prejuízo do, no momento, podemos apreciar mais à frente, diante de um estado de calamidade. A emenda 159 flexibiliza em demasia o pagamento do benefício emergencial de manutenção de emprego e renda, permitindo que quem não exerça atividade laboral contínua perceba o citado benefício, o que vai atingir teria aí um passivo de 212 milhões de brasileiros. A emenda número 162, ao determinar que os recolhimentos devidos ao regime geral da Previdência Social serão efetuados com base na remuneração do empregado no momento em que o seu pacto laboral foi suspenso, não se coaduna com o equilíbrio financeiro atuarial previsto no artigo 195, parágrafo 5º da Carta Magna. As emendas 163 a 170, e 170, ao remeterem à negociação coletiva o valor da ajuda pelo empregador ao empregado com contrato de trabalho suspenso, contraria entendimento do STF, no sentido de que, em momentos de calamidade pública, é válida a negociação individual incidente sobre direitos laborais. E quero aqui, mais uma vez, registrar que deu certo durante a pandemia. A garantia provisória de emprego, prevista no artigo 32 da MP 1109 de 2022, não é mitigada pelos seus parágrafos 1º e 3º, motivo pelo qual não se acolhe a emenda 164. A permissão de recebimento de mais de um benefício emergencial de manutenção de emprego e renda na forma da emenda 166 amplia em demasia o impacto financeiro da medida sobre os cofres públicos, não podendo assim ser encampada por esse Parlamento. Na mesma linha, é o estabelecimento de novos valores para o referido benefício, na forma da emenda 167, que, além disso, atenta contra a segurança jurídica das relações laborais ao impor renegociação das normas coletivas firmadas anteriormente à vigência das medidas laborais alternativas. A previsão de pagamento de indenização adicional ao empregado dispensado sem justa causa durante o período de garantia do emprego previsto na MP 1109/2022, na forma da emenda 168, desestimula a adoção das medidas nela previstas, motivo pelo qual não merece, com todas as vênias, ser aprovada. A permissão de acumulação de benefícios emergenciais de manutenção de emprego e da renda com o benefício da prestação continuada para aprendizes com deficiência, na forma da emenda 169, está prevista no parágrafo 6 do artigo 28 da MP 1109/2022. Ante ao exposto, votamos pela rejeição, com todas as vênias, das emendas números 151 e 172, plenário. O voto. Ante ao exposto, votamos, e peço o apoio de todos, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da medida provisória 1109 de 2022, bem como pelo atendimento dos pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária. No mérito, votamos pela sua aprovação e pela rejeição das emendas números 149 a 150 a 170 apresentadas no Senado Federal. Venho aqui pedir a todos os meus colegas o voto favorável para que seja em breve convertido em lei e que em novas situações, esperamos não experimentar, mas situações de calamidade, estejamos preparados com um programa que deu certo, que foi copiado internacionalmente e elogiado, inclusive, pela Organização Internacional de Trabalho, que esse Parlamento, senhor presidente Rodrigo Pacheco, na sua gestão, se assim aprovar, estará institucionalizando como política pública em benefício de milhares de trabalhadores brasileiros em eventos indesejados, como os eventos de calamidade pública decretada pelo governo federal. Muito obrigado, senhor presidente.